Meu nome é Marlene Beatriz Silveira dos Santos. Tenho 69 anos. E durante 17 longos e tortuosos anos, carreguei sozinha o peso de um dos segredos mais vergonhosos que uma mãe pode ter. Me apaixonei perdidamente pelo marido da minha própria filha. Não foi uma admiração passageira ou um pensamento fútil que qualquer mulher madura poderia ter sobre um jovem atraente. Foi uma obsessão devastadora, consumidora, que me transformou de matriarca respeitável em rival da minha própria filha, de sogra amorosa em mulher desesperada e patética. Hoje, finalmente, depois de anos de terapia, autoexame e um processo doloroso de aceitação, sinto-me pronta para dividir esta história. Não busco absolvição. Sei que o que fiz foi imperdoável, segundo qualquer padrão moral decente. Não procuro compreensão ou empatia fácil. Conto esta história porque acredito com toda sinceridade que minha experiência pode servir de alerta para outras mulheres que, na complexidade da maturidade, na solidão da viuvez, nas transformações hormonais da menopausa, podem estar caminhando por trilhas perigosas, similares às que percorri. Nasci em Porto Alegre em 1956, filha de Arnaldo Silveira, um próspero comerciante que possuía 3 lojas de tecidos finos no centro da cidade, e de Beatriz, uma dona de casa refinada que organizava os chás beneficentes mais elegantes da sociedade porto-alegrense. Cresci cercada de privilégios. Colégio particular das freiras, aulas de piano e francês, roupas importadas que minha mãe encomendava de Buenos Aires. Nossa casa na rua Cristiano Fischer era uma das maiores do bairro Moinhos de Vento, com um jardim extenso, biblioteca, sala de música e 3 empregadas. Casei aos 22 anos com Sérgio Henrique dos Santos, um contador que trabalhava para o escritório que cuidava das finanças da empresa do meu pai. Sérgio não era rico como minha família, mas era um homem íntegro, trabalhador, ambicioso na medida certa. Meus pais aprovaram o casamento. Ele tinha boa educação, bons modos e, principalmente, demonstrava profundo respeito por mim e pelos valores tradicionais que minha família cultivava. Nossa lua de mel foi em Florianópolis, 2 semanas num hotel de luxo na Praia dos Ingleses. Lembro-me da felicidade genuína que senti durante aqueles dias. A sensação de estar construindo algo sólido e duradouro com um homem que me amava verdadeiramente. Sérgio tinha uma forma carinhosa, mas respeitosa de demonstrar afeto. Nunca me pressiona ou desrespeitava meus limites. Era o tipo de marido que toda moça bem criada sonhava em ter nos anos 1970. Voltamos para Porto Alegre e nos instalamos num apartamento de 3 quartos no bairro Montserrat, um presente de casamento dos meus pais. Sérgio continuou trabalhando como contador, mas também começou a fazer cursos de especialização, sempre com a meta de abrir seu próprio escritório. Eu, seguindo o padrão da época, me dediquei inteiramente ao lar. Cozinhava, bordava, cuidava da decoração, recebia as amigas para o chá da tarde, participava das atividades sociais da igreja. Em 1979, 3 anos após o casamento, nasceu Fernanda. Foi uma gravidez tranquila, um parto sem complicações e a menina mais perfeita que já havia sido criada por Deus. Cabelos loiros e cacheados como os meus, olhos verdes como os do Sérgio, um temperamento doce, mas determinado. Desde pequena demonstrava inteligência acima da média. Falou cedo, leu aos 4 anos, sempre fazia perguntas que me surpreendiam pela profundidade. Nossa vida durante a primeira década de casamento foi exatamente como eu havia sonhado. Sérgio prosperou profissionalmente. Abriu seu próprio escritório em 1985 e gradualmente fomos ascendendo socioeconomicamente. Compramos uma casa maior no bairro Tristeza, com vista para o Guaíba, 4 quartos, escritório, sala de jantar formal, jardim com piscina. Fernanda estudava no melhor colégio particular da cidade. Fazia balé, tênis, aulas de inglês. Durante a adolescência da Fernanda, enfrentamos os desafios normais de qualquer família. Ela era uma menina aplicada nos estudos,
mas também tinha personalidade forte. Questionava regras, queria mais liberdade do que Sérgio, e eu estávamos dispostos a conceder. Houve discussões sobre roupas, horários, festas, namoricos típicos da idade. Mas, no fundo, sempre mantivemos um relacionamento de respeito mútuo e muito carinho. Fernanda se formou no ensino médio como uma das melhores alunas da turma. Prestou vestibular para a administração na UFRGS e passou em 3º lugar. Durante a faculdade, continuou morando conosco, mas ganhava cada vez mais independência. Fazia estágios, participava de projetos universitários. Começou a namorar com mais seriedade. Sérgio e eu ficávamos orgulhosos vendo nossa filha se transformar numa jovem mulher inteligente, ambiciosa, mas sempre respeitosa com os valores que tentamos transmitir. Foi durante o 3º ano da faculdade da Fernanda, em 2001, que ela nos apresentou Eduardo Martins Ribeiro. Eduardo tinha 25 anos na época. Era engenheiro civil recém-formado pela mesma universidade. Vinha de uma família de classe média de Caxias do Sul. Seu pai era funcionário público aposentado, a mãe professora primária. Não eram ricos como nós, mas tinham aquela dignidade simples das famílias trabalhadoras gaúchas. Desde o primeiro jantar que Eduardo fez em nossa casa, Sérgio e eu ficamos encantados com ele. Alto, moreno, cabelos sempre bem penteados, sorriso fácil e genuíno. Conversa inteligente sobre os mais variados assuntos. Tinha aquela educação refinada que não vem necessariamente do dinheiro, mas de boa criação familiar. Levantava quando eu entrava na sala. Sempre me cumprimentava com um beijo respeitoso no rosto. Chamava Sérgio de Senhor, mesmo depois de anos de convivência. Eduardo trabalhava numa construtora mediana, mas demonstrava ambição e seriedade profissional que impressionavam Sérgio. Conversavam longamente sobre o mercado imobiliário, sobre as perspectivas econômicas do país, sobre os planos de Eduardo de um dia abrir sua própria empresa. "Que bom rapaz esse Eduardo", dizia Sérgio para mim depois das visitas. "Sério, trabalhador, trata a Fernanda que nem uma rainha. Nossa filha escolheu bem." E realmente havia escolhido bem. Eduardo era atencioso com Fernanda de uma forma que demonstrava amor genuíno, não apenas interesse. Lembrava de datas importantes, levava flores em ocasiões especiais, mas também estava presente no dia a dia. Ajudava com trabalhos da faculdade, ia buscá-la quando saía com amigas, participava de eventos familiares, sem demonstrar qualquer constrangimento ou pressa para ir embora. Comigo, Eduardo sempre foi respeitoso e carinhoso, na medida exata que convém a um genro. Me cumprimentava calorosamente, mas sem familiaridade excessiva. Elogiava minha comida com sinceridade. Se oferecia para ajudar na cozinha quando eu preparava jantares familiares. Às vezes trazia flores para mim, também quando vinha visitar Fernanda. "Essas são para a sogra mais elegante de Porto Alegre", dizia com aquele sorriso que iluminava toda a sala. Eram gestos galantes, educados, completamente apropriados. Durante o namoro deles, que durou 3 anos, nossa casa se tornou um ambiente ainda mais alegre e acolhedor. Eduardo passou a frequentar nossos almoços dominicais, acompanhava a família em viagens curtas para a praia ou serra, se integrava perfeitamente às nossas tradições familiares. Fernanda estava claramente apaixonada e feliz. Eu me sentia completamente realizada vendo minha filha numa relação tão saudável e promissora. Em 2004, Eduardo pediu Fernanda em casamento de forma tradicional. Primeiro conversou com Sérgio, pedindo formalmente autorização. Depois organizou um jantar romântico num restaurante elegante, onde se ajoelhou e ofereceu um anel de noivado lindíssimo. Fernanda me ligou chorando de felicidade. E eu também chorei. Era exatamente o tipo de genro e futuro que qualquer mãe sonharia para sua filha. O período de noivado durou 2 anos, tempo que Eduardo usou para se estabelecer melhor profissionalmente e eles economizarem para o casamento e a casa própria. Durante esse período, Eduardo se tornou praticamente um filho para nós.
Vinha jantar em casa pelo menos 3 vezes por semana. Passava feriados conosco. Participava das decisões familiares importantes. Sérgio começou a tratá-lo como o filho homem que nunca tivemos, conversando sobre negócios, pedindo opiniões sobre investimentos, incluindo-o nos planos futuros da família. Para mim, Eduardo representava tudo que uma sogra pode desejar. Um homem que amava genuinamente minha filha, que respeitava nossa família, que tinha valores sólidos e perspectivas profissionais promissoras. Mais que isso, ele trouxe uma energia jovem e masculina para nossa casa, que havia ficado meio vazia depois que Fernanda cresceu e ganhou independência. Era reconfortante ter um rapaz jovem, forte, prestativo circulando pela casa, consertando coisas que quebravam, carregando compras pesadas, trazendo uma perspectiva diferente para nossas conversas. O casamento deles foi realizado em março de 2007, na igreja Nossa Senhora das Dores, com recepção no Country Club de Porto Alegre. 300 convidados. Festa elegante, mas sem ostentação excessiva. Exatamente como Fernanda havia sonhado desde pequena. Eduardo estava radiante no altar, esperando minha filha com um sorriso que misturava ansiedade, amor e pura felicidade. Fernanda estava deslumbrante no vestido de noiva que escolhemos juntas. Seda francesa, corte clássico, cauda longa, mas discreta. Lembro-me perfeitamente do momento em que caminhei com Fernanda até o altar, já que Sérgio havia morrido 2 anos antes. Um infarto fulminante que nos pegou completamente de surpresa. Eduardo se ofereceu para adiar o casamento, mas Sérgio, pouco antes de morrer, havia feito questão de dizer que queria ver a menina bem casada o quanto antes. Foi Eduardo quem me deu força para organizar o casamento da forma que Sérgio teria desejado. Durante a cerimônia, observei Eduardo jurando amor eterno à minha filha, com uma emoção genuína que me tocou profundamente. Ele não estava apenas cumprindo um ritual social. Estava realmente se comprometendo com uma vida ao lado dela, assumindo responsabilidades que muitos homens da idade dele evitariam. Naquele momento, senti um orgulho imenso pela escolha da Fernanda e uma gratidão profunda por ter Eduardo como parte da nossa família. Os primeiros 3 anos de casamento deles foram absolutamente perfeitos. Moravam num apartamento de 2 quartos no bairro Petrópolis, próximo ao centro da cidade e ao nosso bairro. Eduardo conseguiu uma promoção na construtora onde trabalhava. Fernanda estava estabelecida numa posição gerencial, numa empresa de logística. E ambos prosperavam profissionalmente. Mantinham a tradição dos almoços dominicais na minha casa. E eu me sentia completamente realizada, vendo como eram felizes juntos. Eduardo continuou sendo o genro exemplar, atencioso comigo, respeitoso, sempre disposto a ajudar quando eu precisava de algum conserto na casa ou algum favor masculino. Depois da morte do Sérgio, naturalmente ele assumiu algumas das responsabilidades que caberiam a um filho ou marido. Cuidar da manutenção da casa, me acompanhar em consultas médicas quando necessário, dar conselhos sobre investimentos financeiros. Fazia tudo isso com naturalidade e carinho genuíno, nunca demonstrando impaciência ou constrangimento. Fernanda às vezes brincava: "Mãe, cuidado para não roubar meu marido de tanto usar os serviços dele." Era uma brincadeira inocente, mas que me deixava levemente desconfortável por razões que eu não conseguia explicar na época. Havia algo na forma como Eduardo se relacionava comigo. Sempre respeitoso, mas também caloroso e atencioso, que começou a despertar em mim sentimentos confusos. No final de 2009, Sérgio havia morrido havia 4 anos, e eu estava enfrentando algumas das mudanças mais desafiadoras da vida de uma mulher. Aos 53 anos, estava no auge da menopausa. As ondas de calor eram constantes e intensas. Dormia mal. Tinha mudanças de humor inexplicáveis. Minha ginecologista havia prescrito reposição hormonal, mas os efeitos colaterais me incomodavam tanto que parei o tratamento sem consultar médicos. Além das questões hormonais, enfrentava uma solidão crescente que começava a me afetar psicologicamente.
Fernanda e Eduardo tinham suas próprias vidas. Os poucos amigos próximos do Sérgio haviam se afastado naturalmente após a morte dele. Minhas amigas eram na maioria casadas e envolvidas com seus próprios maridos e famílias. A casa grande e silenciosa amplificava essa sensação de vazio e isolamento. Foi durante esse período particularmente vulnerável que comecei a reparar em Eduardo de forma diferente. Não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual e insidioso que, na época, eu não conseguia identificar como problemático. Comecei a perceber pequenos detalhes físicos que nunca havia notado conscientemente. Como suas mãos eram grandes e seguras quando consertava algo na minha casa. Como seus ombros preenchiam bem as camisas que usava. Como seus olhos ficavam ainda mais bonitos quando ele sorria. Mais preocupante ainda, comecei a sentir uma expectativa ansiosa pelos momentos em que Eduardo vinha me visitar. Quando Fernanda me ligava dizendo: "Mãe, vou passar aí com Eduardo", eu sentia uma pequena onda de prazer e animação, que era desproporcional ao que deveria ser uma visita rotineira de filha e genro. Comecei a me arrumar especialmente para essas visitas. Escolhia roupas mais elegantes, retocava a maquiagem, borrifava perfume. É só para não parecer desleixada, justificava para mim mesma. Eles merecem que eu me apresente bem. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais. Havia uma pequena, mas crescente necessidade de me sentir atraente na presença de Eduardo. De receber seus elogios educados sobre minha aparência. De capturar sua atenção, mesmo que por breves momentos. Durante o verão de 2010, Eduardo começou a vir me visitar ocasionalmente sozinho, quando Fernanda estava trabalhando até tarde, ou viajando a negócios. Eram visitas práticas, verificar se eu estava bem, levar alguma coisa que eu havia pedido, consertar algum problema doméstico. Mas eu comecei a aguardar essas visitas com uma ansiedade que não conseguia explicar completamente para mim mesma. Durante essas visitas sozinhas, nossas conversas começaram a ficar mais pessoais. Eduardo perguntava sobre minha saúde, sobre como eu estava lidando com a viuvez, se eu não me sentia muito sozinha na casa grande. Eram perguntas genuinamente preocupadas, vindas de um genro carinhoso que se importava com o meu bem-estar. Mas eu comecei a interpretar essa atenção como algo mais íntimo e especial do que realmente era. "Eduardo", dizia eu, "você é um anjo na minha vida. Não sei o que seria de mim sem sua atenção e carinho." Ele respondia com naturalidade: "Dona Marlene, a senhora é como uma segunda mãe para mim. É natural que eu me preocupe." Mas eu ouvia nessas palavras algo mais profundo, mais significativo. Estava começando a criar uma narrativa romântica em torno de interações que eram completamente familiares e apropriadas. Foi durante uma dessas visitas, numa tarde quente de janeiro, que cometi o primeiro erro verdadeiramente sério. Eduardo havia vindo consertar uma torneira da cozinha e estava trabalhando embaixo da pia, suado pelo esforço e pelo calor. Ofereci água gelada, ele aceitou agradecido, e quando bebeu, algumas gotas escorreram pelo seu pescoço. Sem pensar, aproximei-me com um pano de prato e comecei a secar as gotas. "Dona Marlene, não precisa", disse ele, visivelmente constrangido com a proximidade física. Mas eu insisti. "Não seja bobo, Eduardo. Você está me ajudando. É o mínimo que posso fazer." Continuei secando sua testa, seu pescoço, suas mãos, prolongando o contato físico muito além do necessário. Sentia o cheiro da sua pele, o calor do seu corpo, a textura ligeiramente áspera da sua barba por fazer. Eduardo se afastou gentilmente. "Obrigado, Dona Marlene. Acho que está bom assim." Havia algo em seu tom que sugeria desconforto, mas eu interpretei como timidez. "Eduardo", disse eu, "você não precisa ser tão formal comigo. Somos família." Era uma frase inocente em si mesma, mas o tom com que a disse, a proximidade física que mantive enquanto falava, transformou aquele momento em algo inadequado. Naquela noite, sozinha no meu quarto, revivi aquele momento dezenas de vezes. O toque da pele dele, o constrangimento em seus olhos,
A forma como se afastou. Ao invés de reconhecer que havia ultrapassado limites apropriados, comecei a fantasiar que ele havia gostado do contato, que sua reação tímida indicava interesse reprimido. Era o início de uma construção delirante que se tornaria cada vez mais elaborada e perigosa. A partir daquele dia, comecei a criar oportunidades para contato físico casual com Eduardo. Quando ele chegava, sempre o cumprimentava com um abraço que durava um pouco mais que o normal. Quando ele estava sentado no sofá, passava por trás e apoiava brevemente as mãos em seus ombros, enquanto conversávamos. Quando servia café ou comida, às vezes, acidentalmente roçava minha mão na dele ao entregar a xícara ou prato. Eduardo nunca reagia a essas investidas de forma que pudesse ser interpretada como encorajamento. Pelo contrário, percebia que ele se sentia cada vez mais desconfortável com meu comportamento, embora fosse educado demais para confrontar diretamente. Começou a encurtar suas visitas. Sempre encontrava desculpas para não ficar muito tempo sozinho comigo. Passou a trazer Fernanda junto sempre que possível. Mas eu estava tão perdida na minha fantasia que interpretei essa evitação como prova de que ele também sentia algo e estava tentando resistir. Ele está com medo dos próprios sentimentos, pensava. Está tentando ser leal a Fernanda, mas sente algo por mim também. Era uma construção mental completamente delirante, mas que se tornava cada vez mais real na minha cabeça. Durante o outono de 2010, minha obsessão por Eduardo começou a afetar meu relacionamento com Fernanda. Quando ela vinha me visitar sozinha, eu fazia perguntas sobre a vida conjugal deles, que eram sutilmente invasivas. Como andam as coisas entre vocês? Eduardo tem demonstrado carinho? Vocês não acham que casaram muito jovens? Eram perguntas aparentemente maternas, mas carregadas de uma curiosidade doentia. Fernanda, inicialmente, respondia com naturalidade. Estamos bem, mãe. Eduardo é um marido maravilhoso. Mas quando minhas perguntas se tornaram mais frequentes e específicas, ela começou a ficar incomodada. Mãe, por que essa curiosidade toda sobre minha vida íntima? Aconteceu alguma coisa? Não, filha, eu respondia. É que às vezes tenho a impressão que Eduardo parece um pouco distante. Era mentira, claro. Eduardo nunca havia demonstrado qualquer problema com Fernanda na minha presença. Mas eu estava começando a plantar sementes de dúvida, na esperança inconsciente de que problemas conjugais pudessem criar oportunidades para que ele procurasse consolo comigo. Era um comportamento destrutivo e egoísta que eu não conseguia reconhecer na época. O inverno de 2010 marcou o período mais intenso e perigoso da minha obsessão por Eduardo. Fernanda havia conseguido uma promoção que exigia viagens frequentes para São Paulo e Rio de Janeiro, às vezes ficando fora por uma semana inteira. Eduardo, sempre atencioso, mantinha o hábito de me visitar durante as ausências dela, preocupado em deixar-me sozinha por tanto tempo. Essas visitas solitárias se tornaram o centro da minha vida emocional. Eu planejava cada encontro meticulosamente. Preparava jantares elaborados, escolhia roupas que me favorecessem, criava ambientes acolhedores com música suave, velas, bebidas especiais. Justificava tudo isso como hospitalidade normal, mas sabia que estava criando cenários românticos disfarçados de encontros familiares. Eduardo, educado como sempre, participava dessas situações sem perceber completamente a armadilha que eu estava montando. Elogiava minha comida, agradecia minha hospitalidade, conversava sobre trabalho, vida, planos futuros. Mas eu interpretava cada gesto, cada sorriso, cada momento de silêncio confortável como sinais de interesse romântico reprimido. Foi durante uma dessas noites, em julho, que cometi o erro mais grave até aquele momento. Fernanda estava em São Paulo há 5 dias. Eduardo tinha vindo jantar. E depois da refeição nos acomodamos na sala com uma garrafa de vinho. A conversa estava fluindo naturalmente quando ele comentou sobre como sentia falta da companhia feminina durante as viagens da Fernanda. Não é que eu não saiba ficar sozinho, explicava ele. Mas depois de 3 anos casado,
Você se acostuma com a presença dela. A casa fica muito silenciosa. Era um comentário inocente sobre a adaptação conjugal, mas eu vi uma oportunidade. Eduardo, disse, me aproximando dele no sofá. Você não precisa ficar sozinho quando Fernanda viaja. Eu também fico sozinha nesta casa grande. Poderíamos nos fazer companhia. Havia algo no meu tom, na forma como me aproximei fisicamente, que deixou claro que não estava falando apenas de companhia platônica. Eduardo ficou visivelmente desconfortável. Dona Marlene, é muito gentil da sua parte, mas não quero incomodar. A senhora tem sua rotina, eu tenho a minha. Tentou se afastar ligeiramente no sofá, mas eu mantive a proximidade. Não seria incômodo algum, insisti, apoiando minha mão no braço dele. Pelo contrário, seria um prazer. Você traz uma energia tão especial para esta casa, Eduardo. Faz tempo que não me sinto tão viva. A palavra foi carregada de uma intenção que não podia ser interpretada de outra forma. Eduardo entendeu perfeitamente o que eu estava sugerindo. Dona Marlene, disse ele, se levantando abruptamente. Acho que estou entendendo mal o que a senhora está dizendo. Não está entendendo mal, respondi, me levantando também e me posicionando próxima a ele. Eduardo, nós somos adultos. Sabemos reconhecer quando há uma conexão especial entre duas pessoas. O constrangimento no rosto dele era evidente, mas eu estava tão perdida na minha fantasia que interpretei sua perturbação como confirmação dos meus sentimentos. Eduardo, continuei, sei que você sente algo também. Percebo na forma como me olha, como se preocupa comigo, como fica à vontade aqui em casa. Não precisa fingir que é apenas carinho de genro. Dona Marlene, por favor, pare com isso, disse ele, claramente perturbado. Eu respeito muito a senhora, mas não há nada além de carinho familiar entre nós. Eu amo Fernanda. Estou casado com sua filha. Mas eu não conseguia mais ouvir razão. Fernanda é muito jovem, Eduardo. Não sabe como valorizar um homem como você. Eu sei. Foi quando tentei beijá-lo. Aproximei-me, coloquei as mãos no rosto dele e tentei juntar meus lábios aos dele. Eduardo me afastou com firmeza, mas sem brutalidade. Dona Marlene, pelo amor de Deus, a senhora está confundindo as coisas. Isso não pode acontecer. A rejeição foi como um tapa na cara, mas ao invés de me fazer voltar à realidade, apenas intensificou minha obsessão. Eduardo, por que você está resistindo? Sei que sente o mesmo que eu. Por que não podemos ser honestos sobre nossos sentimentos? Ele pegou sua jaqueta rapidamente. Por que não há sentimentos românticos da minha parte, Dona Marlene? Nunca houve. Eu amo sua filha e jamais a trairia. E quanto a mim? Perguntei desesperada. Não significa nada para você toda a conexão que temos? Todos esses momentos especiais que dividimos? Os momentos que dividimos são entre sogra e genro, respondeu ele, já se dirigindo para as portas. Isso precisa parar aqui, Dona Marlene. Vou fingir que essa conversa nunca aconteceu, mas não posso mais continuar visitando a senhora sozinho. Depois que ele saiu, passei a noite inteira acordada, revivendo cada momento daquela conversa. Ao invés de sentir vergonha pelo meu comportamento inadequado, sentia-me frustrada pela falta de coragem dele em admitir seus sentimentos. Estava tão perdida na minha construção delirante que não conseguia aceitar que a rejeição havia sido genuína e definitiva. Nos dias seguintes, Eduardo cumpriu sua palavra. Não voltou mais sozinho à minha casa. Quando Fernanda retornou de viagem, ele passou a acompanhá-la sempre que ela vinha me visitar, mas mantinha uma distância educada, mas fria comigo. Não era rude, mas havia perdido a espontaneidade carinhosa que sempre caracterizou nosso relacionamento. Fernanda notou a mudança. Mãe, aconteceu alguma coisa entre você e Eduardo? Ele está meio estranho quando vem aqui. Menti descaradamente. Não aconteceu nada, filha. Talvez ele esteja estressado no trabalho, mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. E ao invés de sentir remorso, sentia-me injustiçada pela forma como Eduardo estava me punindo por ter sido honesta sobre meus sentimentos.
Durante os meses seguintes, minha obsessão por Eduardo se tornou ainda mais intensa porque agora incluía o elemento da rejeição e do desafio. Ele havia me rejeitado, estava me evitando, mas isso apenas alimentou minha fantasia de que estava lutando contra sentimentos que não conseguia admitir nem para si mesmo. Comecei a criar estratégias cada vez mais elaboradas para ter contato com ele. Inventava problemas na casa que requeriam conhecimento masculino. Eduardo, será que você poderia dar uma olhada no chuveiro? Está com pouca pressão. E quando Fernanda sugeria chamar um encanador profissional, eu insistia. Para que gastar dinheiro quando temos Eduardo? Eduardo vinha, mas sempre acompanhado de Fernanda, resolvia o problema rapidamente e ia embora. Não aceitava mais meus convites para jantar, não se sentava para conversas prolongadas. Mantinha uma cordialidade educada, mas distante. Essa mudança no comportamento dele deveria ter sido um sinal claro para eu parar. Mas, ao invés disso, apenas intensificou minha determinação de conquistá-lo. Comecei também a fazer comentários sutilmente críticos sobre Fernanda quando Eduardo estava presente. Fernanda anda muito estressada com esse trabalho novo. Ela chega em casa tão cansada que mal tem energia para conversar. Às vezes acho que vocês jovens não sabem valorizar o que têm em casa. Eram comentários aparentemente inocentes, mas carregados da intenção de sugerir que Fernanda não estava sendo uma esposa adequada. Eduardo nunca respondia a esses comentários de forma que pudesse ser interpretada como concordância. Pelo contrário, sempre defendia Fernanda. Ela está numa fase importante da carreira, Dona Marlene. É natural que demande energia extra, mas eu continuava insistindo, esperando plantar sementes de dúvida sobre a qualidade do casamento deles. Foi durante o final do verão de 2011 que minha obsessão atingiu proporções verdadeiramente doentias. Fernanda havia viajado novamente, desta vez para um treinamento de 2 semanas em São Paulo. Eduardo, mantendo sua nova política, não veio me visitar sozinho durante esse período. Isso me deixou desesperada. 2 semanas inteiras perdidas de oportunidades de contato. No 5º dia da viagem dela, inventei uma emergência. Liguei para Eduardo no meio da tarde, fingindo que estava passando mal. Eduardo, desculpa incomodar no trabalho, mas estou me sentindo muito mal. Tonturas, náuseas. Fernanda não está aqui e não sei o que fazer. Ele, preocupado, veio imediatamente. Quando chegou, obviamente eu não estava passando mal coisa alguma. Tinha me arrumado cuidadosamente, preparado um ambiente acolhedor e inventado uma história sobre como havia melhorado assim que soube que ele estava vindo. É incrível como sua presença me tranquiliza, Eduardo. Você tem um efeito tão positivo sobre mim. Eduardo percebeu imediatamente que havia sido manipulado. Dona Marlene, a senhora disse que estava passando mal. Estava mesmo. Menti. Mas melhorei completamente quando você chegou. Isso não prova como sua presença é importante para mim? Ele ficou visivelmente irritado. Talvez a primeira vez que o vi perder a compostura educada. Isso prova que a senhora me enganou para que eu viesse aqui. Eduardo, por que você está sendo tão frio comigo? Perguntei, tentando me aproximar dele. O que aconteceu conosco? Éramos tão próximos. O que aconteceu? Disse ele, mantendo distância física. É que a senhora ultrapassou limites que não deveriam ser ultrapassados. Eu tenho uma esposa que é sua filha. Isso precisa parar. Mas eu estava tão perdida que não conseguia mais distinguir fantasia da realidade. Eduardo, sei que você está tentando ser leal a Fernanda. E admiro isso. Mas não podemos negar o que sentimos um pelo outro. Somos adultos. Podemos lidar com situações complexas. Ele balançou a cabeça claramente frustrado. Não há nada complexo aqui, Dona Marlene. Não há sentimentos românticos da minha parte. Nunca houve. Foi quando cometi o erro mais grave de toda essa história. Aproximei-me dele, coloquei as mãos no seu peito e disse: Eduardo, pare de fugir de mim. Pare de negar o que há entre nós. Podemos encontrar uma forma de... E tentei beijá-lo novamente.
desta vez com mais insistência, pressionando meu corpo contra o dele. Eduardo me afastou com mais firmeza desta vez. Chega! Isso tem que parar agora! A senhora está tendo um comportamento completamente inadequado. Eu insisti. Eduardo, por favor, apenas me dê uma chance. Posso fazer você mais feliz do que Fernanda jamais fará. Foi a frase mais horrível e egoísta que pronunciei na minha vida inteira. Dona Marlene, vou embora agora. E acho melhor não nos vermos sozinhos nunca mais. Se isso continuar, vou ter que contar para Fernanda o que está acontecendo. A ameaça me deixou desesperada. Não, por favor, não conte para ela. Ela não entenderia. Eduardo, foi apenas um momento de fraqueza. Não foi um momento, respondeu ele, já caminhando para a porta. Isso já aconteceu antes e cada vez está pior. A senhora precisa de ajuda profissional. Isso não é normal. Ele saiu da minha casa deixando-me sozinha com a realidade devastadora do que havia me tornado. Uma mulher de 55 anos obcecada pelo marido da própria filha, capaz de manipular, mentir e tentar seduzir para conseguir o que queria. As 2 semanas seguintes foram as mais angustiantes da minha vida até aquele momento. Eduardo havia deixado claro que contaria tudo para Fernanda se eu não parasse com meu comportamento inadequado. Mas ao invés de sentir remorso e procurar ajuda, eu me sentia injustiçada e determinada a fazer Eduardo entender que meus sentimentos eram genuínos e legítimos. Passei dias elaborando estratégias para reconquistá-lo. Escrevi cartas explicando minha solidão, minha paixão, meus planos para um futuro juntos. Comprei roupas mais jovens, mudei o corte de cabelo. Até considerei fazer procedimentos estéticos para parecer mais atraente. Era um comportamento completamente desconectado da realidade, mas que na minha mente fazia todo o sentido. Quando Fernanda voltou de viagem, notou imediatamente que algo havia mudado na dinâmica familiar. Eduardo estava ainda mais distante comigo, e eu alternava entre tentativas desesperadas de atraí-lo e momentos de irritação com sua frieza. Durante um almoço dominical, não consegui me conter e fiz um comentário que revelou o nível da minha obsessão. Eduardo, disse eu, você anda muito sério ultimamente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas meu tom era carregado de uma intimidade que não era apropriada. Fernanda notou. Mãe, por que você está falando com o Eduardo como se fosse... Não sei. Como se vocês tivessem alguma conversa particular? Eduardo ficou tenso. E eu percebi que havia feito uma bobagem. É que me preocupo com ele, filha. É da família. Mas Fernanda não estava convencida. Você tem se preocupado muito com Eduardo ultimamente. Mais do que comigo, diga-se de passagem. Havia uma ironia na frase dela que me deixou desconfortável. Naquela mesma tarde, depois que eles saíram, Fernanda voltou sozinha à minha casa. Encontrou-me chorando na sala e quando perguntou o que havia acontecido, desabei. Filha, estou me sentindo tão sozinha, tão inútil. Às vezes acho que ninguém se importa comigo. Era uma manipulação emocional para conseguir sua simpatia. E quem sabe, informações sobre como Eduardo se sentia em relação a mim. Mãe, claro que nos importamos com você. Eu e Eduardo adoramos você. Era exatamente o que eu queria ouvir. Eduardo também? Perguntei, fingindo insegurança. Às vezes tenho a impressão que ele anda me evitando. Fernanda riu. Mãe, Eduardo tem o maior carinho pela senhora. Sempre diz que você é como uma segunda mãe para ele. Segunda mãe. As palavras me machucaram profundamente, mas também alimentaram minha fantasia. Se ele me via como uma segunda mãe, significava que eu ocupava um lugar especial em sua vida, diferente do que tinha com outras pessoas. Era uma interpretação completamente distorcida, mas que fazia sentido na minha mente obsessiva. Durante os meses seguintes, desenvolvi uma estratégia ainda mais sutil e perigosa. Comecei a sabotar discretamente o casamento da Fernanda. Quando ela me contava pequenos problemas conjugais, Eduardo trabalhando muito, discussões sobre dinheiro, diferenças de opinião sobre planos futuros, ao invés de aconselhá-la como uma mãe deveria,
Eu amplificava esses problemas. Realmente, filha, homem que não dá atenção para a mulher é um problema sério. Eduardo está na idade em que muitos homens passam por crises e procuram outras pessoas. Você é jovem e bonita. Não deveria aceitar ser negligenciada. Eram comentários venenosos disfarçados de preocupação materna. Todos com o objetivo de criar instabilidade no casamento deles. Quando Eduardo estava presente durante essas conversas, eu fazia questão de demonstrar compreensão e apoio a ele. Claro que Eduardo trabalha muito. É um homem ambicioso e dedicado. Nem toda mulher entende a pressão que os homens enfrentam. Era uma forma de me posicionar como alguém que o compreendia melhor que a própria parte esposa. Fernanda começou a ficar incomodada com minha atitude. Mãe, você sempre defende Eduardo e critica minhas atitudes. Parece que você está mais do lado dele do que do meu. Era uma observação perspicaz que deveria ter me alertado. Mas, ao invés disso, me deixou esperançosa de que Eduardo notasse como eu o apoiava. Durante o outono de 2011, a tensão em casa havia aumentado consideravelmente. Eduardo praticamente parou de vir às nossas reuniões familiares, sempre arranjando desculpas sobre trabalho ou outros compromissos. Quando vinha, mantinha conversas superficiais e ia embora o mais rápido possível. Fernanda estava confusa e magoada com essa mudança, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Uma tarde, Fernanda veio me procurar claramente perturbada. Mãe, preciso conversar com você sobre Eduardo. Ele está muito estranho comigo, distante, às vezes agressivo, sem motivo. Quando pergunto o que está acontecendo, ele diz que não é nada, mas claramente há algo errado. Ao invés de ajudá-la a entender a situação, que eu era a causa do desconforto do Eduardo, vi aquilo como uma oportunidade de criar mais problemas entre eles. Filha, disse, às vezes os homens ficam assim quando estão insatisfeitos com alguma coisa na vida. Pode ser o trabalho, pode ser outras coisas. Que outras coisas, mãe? Bem, vocês são casados há 4 anos. É uma fase em que muitos homens começam a questionar suas escolhas, a se sentir presos, a olhar para outras possibilidades. Era crueldade pura da minha parte plantar essas sementes de dúvida na cabeça da minha própria filha. Fernanda ficou visivelmente abalada. Você acha que Eduardo está interessado em outra pessoa? Não sei, filha. Mas você deveria prestar atenção nos sinais. Homem que muda de comportamento de repente geralmente está com a cabeça em outro lugar. Que mãe horrível eu estava sendo, sabotando o casamento da própria filha por motivos completamente egoístas. A partir daquela conversa, Fernanda começou a questionar Eduardo sobre seu comportamento distante. Isso criou mais tensão entre eles, discussões, desconfianças. Eduardo ficou frustrado por não poder explicar o verdadeiro motivo da sua mudança de atitude. E Fernanda ficou insegura pensando que havia problemas no casamento que ela não conseguia identificar. Foi durante uma dessas discussões entre eles, numa tarde de domingo na minha casa, que tudo finalmente explodiu. Fernanda estava cobrando Eduardo sobre sua frieza comigo, dizendo que eu estava magoada com a forma como ele me tratava. Eduardo tentava explicar que não havia frieza, apenas uma necessidade de manter limites apropriados. Que limites, Eduardo? Perguntou Fernanda. Ela é minha mãe, é sua sogra. Que limites precisam ser mantidos? Eduardo olhou para mim com uma expressão que misturava raiva e súplica, como se estivesse pedindo para eu mesma explicar a situação. Mas eu permaneci em silêncio, deixando-o numa posição impossível. Foi quando Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo. Fernanda, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe. Senti o sangue gelar. O que sobre minha mãe? Perguntou ela. Eduardo respirou fundo. Sua mãe tem demonstrado interesse romântico em mim. Já tentou me beijar 2 vezes e faz comentários inadequados constantemente. A expressão no rosto da Fernanda foi algo que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Primeiro foi descrença total, como se Eduardo estivesse falando uma língua estrangeira. Depois veio a confusão, tentando processar informações que não faziam sentido algum. Finalmente chegou o horror,
a compreensão gradual da enormidade do que havia acabado de descobrir. Isso é mentira, disse ela olhando para mim. Mãe, diga que isso é mentira. Eu queria mentir, queria negar tudo, mas não consegui sustentar a farsa, olhando nos olhos da minha filha. Fernanda, murmurei. Eu posso explicar? Explicar o quê? Gritou ela. Explicar por que você estava tentando seduzir meu marido? Não foi isso, tentei dizer. Foi um mal-entendido. Um momento de fraqueza causado pela solidão. Mas Eduardo interrompeu. Não foi um momento, dona Marlene. Foram meses de comportamento inadequado, tentativas de sedução, manipulação emocional. Fernanda se levantou do sofá como se tivesse levado um choque elétrico. Mãe, como você pôde fazer isso? Como você pôde tentar roubar meu marido? Você é minha mãe. A dor na voz dela era insuportável. Fernanda, por favor, deixe-me explicar, implorei. Eu estava confusa, solitária desde a morte do seu pai. A menopausa, os hormônios. Não existe explicação para isso, gritou ela com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você traiu da pior forma possível a confiança que eu tinha em você. Competiu comigo, sua própria filha, pelo homem que eu amo. Eduardo tentou intervir. Fernanda, talvez sua mãe precise de ajuda profissional. É um período difícil da vida dela. Mas Fernanda estava inconsolável. Não quero ouvir justificativas. Minha própria mãe tentando seduzir meu marido. Como vou conseguir olhar para você novamente? Como vou conseguir confiar em você perto do meu casamento? Ela se virou para Eduardo. E você, por que não me contou antes? Porque esperava que parasse sozinho, que ela percebesse que estava errada, respondeu ele. Não queria criar problemas na família, mas a situação só piorou. Fernanda balançou a cabeça. Vocês dois decidiram sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sem me contar nada. Tentei me aproximar dela. Filha, você é a coisa mais importante da minha vida. Jamais faria algo para te machucar intencionalmente. Ela se afastou como se eu fosse uma estranha. Mas fez, mãe. Fez exatamente isso. Tentou destruir meu casamento por uma obsessão doentia. Não era uma obsessão. Menti desesperadamente. Eram sentimentos genuínos que surgiram numa fase difícil da minha vida. Sentimentos genuínos pelo marido da sua filha? Replicou ela com ironia amarga. Isso tem nome, mãe. Chama-se traição familiar. Eduardo pegou a mão de Fernanda. Vamos para casa. Você precisa processar isso com calma. Fernanda concordou. Mas antes de sair, se virou para mim uma última vez. Mãe, eu preciso de um tempo para pensar. Não sei se conseguirei perdoar isso algum dia. Depois que saíram, fiquei sozinha na sala. Encara as consequências devastadoras da minha obsessão. Havia perdido minha filha por causa de uma fantasia patética. Pior ainda, havia quebrado os laços familiares mais sagrados por um homem que nunca demonstrou o menor interesse romântico em mim. Nos dias seguintes, Fernanda não atendeu meus telefonemas. Eduardo bloqueou completamente o contato comigo. Quando finalmente consegui falar com minha filha, uma semana depois da confrontação, sua voz estava fria como gelo. Mãe, Eduardo e eu decidimos que precisamos de um tempo longe de você. Fernanda, por favor, podemos conversar pessoalmente? Não, mãe. No momento não consigo estar na mesma sala que você, sem sentir nojo. As palavras dela foram como facadas. Filha, eu sou sua mãe. Cometi um erro terrível, mas ainda sou sua mãe. É exatamente por isso que dói tanto, respondeu ela. Porque esperava que minha mãe me protegesse, não que competisse comigo. Durante os meses seguintes, tentei todos os meios possíveis de contato. Escrevi cartas pedindo perdão, mandei flores, tentei intermediação através de amigas em comum. Nada funcionou. Fernanda havia decidido que eu não fazia mais parte da vida dela, e Eduardo apoiava completamente essa decisão. A solidão que se seguiu foi muito pior que a viuvez. Quando Sérgio morreu, eu tinha o apoio e carinho da Fernanda para me ajudar a superar a perda. Agora estava completamente sozinha, sem família,
sem o respeito da única pessoa no mundo que realmente importava para mim. Foi durante esse período de isolamento total que finalmente procurei ajuda psicológica. Dr. Patrícia Mendes, uma psicóloga especializada em relacionamentos familiares, me ajudou a entender a natureza doentia da minha obsessão por Eduardo. Não foi fácil aceitar que havia criado uma fantasia romântica em torno de um homem que sempre me tratou apenas como sogra. Marlene, disse ela durante uma sessão particularmente difícil, você transformou Eduardo em um objeto para preencher seus vazios emocionais. Não era amor. Era uma projeção das suas necessidades não resolvidas. Custou meses de terapia para eu aceitar que meus sentimentos por Eduardo nunca foram genuínos ou legítimos. Em 2013, 2 anos após o rompimento, soube que Fernanda estava grávida. A notícia chegou até mim através de uma antiga vizinha que encontrei no supermercado. Sua filha está esperando um bebê, disse ela alegremente. Deve estar radiante por ser avó. Sorri e fingi felicidade, mas por dentro estava destroçada. Meu primeiro neto estava para nascer, e eu não fazia parte dessa alegria. Não acompanharia a gravidez, não ajudaria com os preparativos, não estaria presente no parto, não conheceria o bebê. Tudo por causa da minha obsessão doentia e egoísta. Gabriel nasceu em agosto de 2013. Soube através da mesma vizinha, que me mostrou uma foto no celular. Um bebê lindo, saudável, com os olhos do Eduardo e o sorriso da Fernanda. É uma criança abençoada, disse ela. Fernanda e Eduardo estão radiantes. Chorei sozinha em casa, sabendo que havia perdido para sempre a chance de ser avó. Os anos que se seguiram foram de reconstrução lenta e dolorosa. A terapia me ajudou a entender os mecanismos psicológicos que me levaram àquela obsessão. A viuvez prematura, a menopausa, o vazio do ninho vazio, tudo havia se combinado de forma tóxica, fazendo-me projetar em Eduardo necessidades que ele nunca poderia preencher de forma apropriada. Doutor, Patrícia me explicou que obsessões como a que desenvolvi por Eduardo são mais comuns do que se imagina, especialmente em mulheres atravessando transições hormonais e perdas significativas. O cérebro busca formas de preencher vazios emocionais, explicava ela. Às vezes se fixa em pessoas inadequadas, criando fantasias que parecem reais, mas são completamente unilaterais. Aprendi também sobre os danos que havia causado não apenas a mim mesma, mas a Eduardo, e especialmente a Fernanda. Minha filha havia sido traída pela pessoa que deveria protegê-la acima de tudo. Eduardo havia sido colocado numa posição impossível, forçado a escolher entre manter um segredo doloroso ou revelar uma verdade que destruiria nossa família. Em 2015, fiz uma tentativa de reconciliação através de uma carta enviada pelo correio. Não pedi perdão. Sabia que seria inadequado. Ao invés disso, assumi completa responsabilidade pelos meus atos. Expliquei que estava em tratamento psicológico e deixei claro que respeitaria qualquer decisão dela sobre nosso futuro relacionamento. A resposta chegou 3 semanas depois. Apenas algumas linhas. Mãe, obrigada por assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ainda não estou pronta para retomar contato, mas o fato de você estar buscando ajuda profissional é importante. Talvez no futuro possamos conversar. Era pouco, mas era mais do que eu merecia. Guardei aquela carta como um tesouro. A primeira comunicação direta que tínhamos em 4 anos. Não respondi imediatamente. Queria respeitar o tempo dela. Mostrar que havia aprendido a colocar suas necessidades acima das minhas. Durante os anos seguintes, continuei com a terapia e comecei trabalho voluntário em uma instituição que cuidava de idosos abandonados pelas famílias. Era uma forma de reparação, dedicar minha energia a pessoas que, como eu, haviam perdido o convívio familiar, embora no meu caso por minha própria culpa. Esses idosos me ensinaram muito sobre solidão, arrependimento e a importância de aceitar as consequências das nossas ações. Muitos haviam cometido erros que os separaram de suas famílias. Outros
Simplesmente haviam vivido o suficiente para ver todos seus entes queridos morrerem antes deles. Aprendi que a solidão, por mais dolorosa que seja, nunca justifica comportamentos que machucam as pessoas que amamos. Em 2018, 6 anos após nossa separação, recebi uma foto pelo WhatsApp. Era Gabriel, então com 5 anos, usando uma camisa do Grêmio, o time que seu avô Sérgio adorava. A mensagem era simples. Ele perguntou sobre o avô hoje. Contei que era gremista fanático. Era o primeiro contato espontâneo de Fernanda comigo em todos esses anos. Respondi apenas: Sérgio ficaria orgulhoso. Obrigada por me deixar saber. Ela não respondeu, mas também não me bloqueou novamente. Era um pequeno sinal de que, talvez algum dia, pudéssemos ter algum tipo de relacionamento novamente. Desde então, recebo 1 ou 2 fotos de Gabriel por ano. Sempre sem texto, sem conversa. Apenas imagens que me permitem acompanhar de longe o crescimento do meu neto. Ele está com 12 anos agora. Um pré-adolescente bonito que parece feliz e bem cuidado. Por essas fotos, deduzo que ainda moram no Rio, que Gabriel pratica futebol, que está crescendo numa família estável e amorosa. É pouco, mas aceito essa generosidade merecida com gratidão profunda. Fernanda poderia ter me cortado completamente de sua vida para sempre, e ninguém a julgaria por isso. O fato de ainda manter esse fio tênue de contato mostra uma bondade que eu certamente não demonstrei com ela. Sobre Eduardo sei muito pouco além do que posso deduzir das fotos. Parece ter envelhecido bem. Aparenta ser um pai presente e carinhoso. A obsessão doentia que senti por ele me parece agora algo de outra vida, de outra pessoa. Consigo ver fotos antigas dele sem sentir nada além de vergonha pela mulher que fui naquele período. A terapia me ajudou a entender que nunca foi amor o que senti por Eduardo. Foi uma projeção doentia de carências não resolvidas. Uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela morte do Sérgio e pelo processo natural de envelhecimento. Eduardo representava juventude, segurança, atenção masculina. Tudo o que eu sentia ter perdido com a viuvez. Mais doloroso ainda foi aceitar que minha obsessão por ele me levou a sabotar deliberadamente o casamento da minha própria filha. Uma mãe deveria proteger a felicidade dos filhos, não competir com ela. Uma sogra deveria ser fonte de apoio e sabedoria, não de conflito e divisão familiar. Hoje, aos 69 anos, vivo uma vida simples, mas em paz comigo mesma. Continuo com o trabalho voluntário. Mantenho poucas, mas sólidas amizades. Leio muito. Cuido do meu jardim. Aprendi a encontrar satisfação em pequenos prazeres cotidianos. A valorizar a tranquilidade da solidão, ao invés de vê-la como um vazio que precisa ser preenchido a qualquer custo. Não busco perdão total de Fernanda. Sei que o que fiz é imperdoável pelos padrões de qualquer família normal. Mas espero que, com o tempo, ela possa encontrar alguma forma de paz com nossa história. Não espero retomar o relacionamento que tínhamos antes. Isso é impossível. Mas talvez um dia possamos ter algum tipo de convivência civilizada, principalmente por causa do Gabriel. Para mulheres que possam estar passando por situações similares, viuvez recente, menopausa, solidão, proximidade inadequada com genros ou outros familiares, meu conselho é simples, mas urgente. Busquem ajuda profissional antes que seja tarde demais. Os sinais estão sempre lá. Fantasias românticas inadequadas, ciúmes dos relacionamentos dos filhos, comportamentos sedutivos fora do contexto apropriado. A solidão na maturidade é real e pode ser devastadora, mas nunca justifica comportamentos que destroem famílias. Existem formas saudáveis de lidar com a perda, o luto, as transformações hormonais da menopausa. Terapia, grupos de apoio, trabalho voluntário, atividades sociais. Qualquer alternativa é melhor que se entregar a obsessões destrutivas. O preço que paguei por alguns meses de fantasia foi perder os relacionamentos mais importantes da minha vida. Perdi minha filha, meu genro, meu neto
e qualquer possibilidade de ser a avó que sempre sonhei ser. Tudo por uma obsessão que nunca teve base na realidade, que existia apenas na minha cabeça doente e carente. Se há uma lição que posso deixar depois de todos esses anos de reflexão e terapia, é esta: família é sagrada e não há carência, solidão ou transformação hormonal que justifique trair essa sacralidade. As consequências podem ser irreversíveis e as feridas que causamos podem nunca cicatrizar completamente. Gabriel fez 12 anos na semana passada. Recebi uma foto dele comemorando com um bolo do Flamengo. Aparentemente mudou de time desde que se mudaram para o Rio. Está quase um jovem, alto como o pai, com o sorriso luminoso que sempre caracterizou nossa família. Respondi apenas parabéns e guardei a foto junto com as outras. Meu pequeno tesouro de conexão com uma família que perdi por minha própria estupidez. É pouco, mas é tudo que tenho. E aprendi a ser profundamente grata mesmo por esse pouco. Porque sei que é mais do que mereço. Talvez algumas histórias terminem assim, não com perdão completo ou reconciliação total, mas com a aceitação das consequências e a gratidão pelos pequenos gestos de humanidade que ainda restam, mesmo depois de termos cometido os piores erros possíveis. Esta é minha história de obsessão, traição familiar e aceitação tardia das consequências. Que sirva para que outras mulheres não cometam os mesmos erros terríveis que cometi. Não destruam o que tem de mais precioso, por fantasias que jamais poderão se tornar realidade. Porque, no final, o que verdadeiramente importa não são os homens que desejamos e nunca poderemos ter, mas as famílias que temos e que podemos perder para sempre, se não soubermos valorizar, respeitar e proteger os laços que nos unem. A solidão pode ser curada de muitas formas, mas uma família destruída por traição pode nunca mais ser reconstruída completamente. Essa é a lição mais dolorosa que aprendi e que espero outras mulheres possam aprender, sem precisar passar pelo inferno que eu mesma criei.